Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Tiago Meirinho mais uma vez, trazendo mais uma aulinha show de bola para vocês, para a gente continuar o nosso assunto, para a gente continuar a nossa aprendizagem, esse processo tão gostoso, tão maravilhoso que todo mundo ama, todo mundo gosta, que eu sei, eu sempre falo isso, sempre repito isso para vocês. E estamos aqui, né, com o CZC trazendo essas aulas online para que a gente permaneça nesse caminho sempre, né? Sempre andando para frente, sempre nos desenvolvendo. E hoje eu vou continuar a falar com vocês sobre urbanização. A gente viu na aula passada os processos de urbanização, como é que essas cidades se tornaram grandes. A gente viu o conceito de megacidades, quem lembra? Isso mesmo, mas tenho certeza que você lembrou e que você acertou. As megacidades são aquelas que têm mais de 10 milhões de habitantes. São as maiores cidades do mundo. E além disso, hoje eu vou trazer um conceito novo para vocês, que é o conceito de cidades globais. Nós classificamos as cidades não só pelo seu tamanho em extensão territorial ou pelo seu tamanho em população, mas nós também classificamos as cidades pela sua importância econômica e financeira e pela escala de alcance das suas atividades. O que é isso, né? O que é escala de alcance? Lembre-se que escala é uma comparação do quanto você reduz algo para caber naquela superfície. Então, quando a gente faz um mapa, ele tem uma escala. E essa escala vai dizer o quanto a gente reduziu da superfície real para colocar naquele mapa. Então, quanto maior é a escala de projeção, mais abrangente é aquela cidade, mais importante é aquela cidade. O primeiro nível que a gente vai ter são as vilas. São aquelas vilas locais, são vilarejos, são povoados, que muitas vezes estão dentro de municípios que ainda possuem zona rural. Tá? Então, nas nossas cidades maiores aqui, no caso no município de Jaboatão dos Guararapes, a gente não possui mais esse vilarejo, nem em Recife, nem em Olinda. Mas se a gente já for para cidades próximas, como Moreno, por exemplo, como Ipojuca, como Cabo, nós começamos a encontrar vilarejos, pequenas porções desses locais que vão ser considerados vilas locais. O que é que isso significa? O que acontece ali influencia mais só aquela população dali. Numa escala maior, nós temos as cidades locais. As cidades locais são geralmente a cidade principal, o centro urbano principal de um município. Então, mais uma vez, a gente falando aí da cidade de Moreno, por exemplo, nós temos o centro urbano de Moreno, que é uma cidade local, que vai influenciar todo o município, e nós temos alguns povoados, como o de Bonança, como o de Massaranduba. Se a gente for olhar para o Cabo, por exemplo, nós temos o centro do Cabo, mas nós temos algumas vilas locais, como Enseadas dos Corais, como Gaibu, como Paiva. Então, a cidade local é aquele núcleo urbano principal de uma cidade. Em municípios grandes, a cidade geralmente é tudo. Tá? Acima disso, nós temos centros regionais. O que são isso? São cidades que têm influência além do seu município. Influenciam uma região próxima. Um bom exemplo disso é Caruaru. Caruaru influencia, o que acontece em Caruaru influencia uma série de cidades no seu entorno. Então, o comércio de Caruaru, por exemplo, ele é um atrativo para as suas cidades vizinhas. Muitas pessoas migram diariamente, né, fazem aquele movimento em direção a Caruaru para vender produtos na feira de Caruaru, para participar de atividades que acontecem em Caruaru, para ter serviços de Caruaru, como serviços médicos. Então, o centro regional ele vai atingir uma influência maior do que aquela cidade global, aquela cidade local. Maior do que isso, nós temos as metrópoles regionais. O que são isso? Metrópoles são cidades que a influência dela no seu entorno ela é tão grande que
as cidades do entorno dela começam a ter uma relação de dependência, interdependência, tanto econômica e financeira, comercial e de serviços com aquele centro. Então, nós vivemos em uma região metropolitana, a região metropolitana do Recife. Então, Recife é uma metrópole. Os municípios que estão em volta, eles vivem interligados numa dependência com Recife. Então, nós temos uma rede de transporte, nós temos uma rede de serviço. Então, muitos de vocês, por exemplo, que moram em Jaboatão, com certeza em algum momento já precisaram vir até Recife para obter algum serviço, para trabalhar, para estudar. Tem gente que estuda fora de Jaboatão, tem gente que trabalha fora de Jaboatão. Então e todos esses municípios eles giram em torno de Recife. Giram tão em torno que nós vemos o fenômeno da conurbação, que é quando duas ou mais cidades, como eu falei na aula passada, se juntam a tal ponto que a gente não consegue diferenciar onde uma termina e onde a outra começa, a não ser que tenha algum marco indicando aquilo. É o que acontece entre Recife e Jaboatão, é o que acontece aí entre Recife e Olinda, entre Olinda e Paulista, como eu falei também na aula passada. Acima disso, nós temos a metrópole nacional. É uma cidade que vai influenciar não só o seu estado, as outras cidades. Recife, por exemplo, influencia Pernambuco, influencia Alagoas, influencia Paraíba, mas a metrópole nacional influencia o país inteiro, como é o caso do Rio e São Paulo, que são metrópoles que ditam a relação do nosso país. Elas ditam as relações econômicas, elas ditam as relações políticas, muitas vezes. Então, essas são metrópoles nacionais. E, acima disso, nós temos as metrópoles globais ou as cidades globais. Seguindo a lógica, o que seriam cidades globais, gente? São cidades que têm um alcance mundial. O que acontece nessas cidades influencia o mundo inteiro. Aqui no Brasil nós temos. São Paulo é um belo exemplo de uma cidade global. São Paulo é uma cidade, é o principal centro financeiro do Brasil, é o principal centro financeiro da América do Sul e compete com a cidade do México para ser o principal centro econômico e financeiro da América Latina. Então é uma cidade muito importante, que tem sedes multinacionais, que tem empresas multinacionais brasileiras, que tem uma bolsa de valores muito importante, que é a Bovespa. Então, quando o movimento econômico de uma cidade ele influencia o mundo inteiro, quando o movimento político, social de uma cidade influencia o mundo inteiro, a gente está tratando de cidades globais. Temos vários outros exemplos, como Tóquio, no Japão, como Hong Kong, como Nova York, nos Estados Unidos. A gente também pode falar de Frankfurt, na Alemanha, a gente pode falar de Londres, no Reino Unido, Berlim, nós temos várias cidades, Paris, várias cidades que têm esse alcance global, tá? Então são as cidades mais importantes, as cidades mais ricas, as cidades mais desenvolvidas, as cidades que influenciam o mundo inteiro. E essas cidades elas são divididas em 3 categorias: alfa, beta e gama. E essa categoria, essa divisão, ela vai ser pelo tamanho do alcance dessas cidades. Bem facinho da gente compreender, gente. As cidades globais alfa são as principais. Vou dar só um exemplo. Nova York. O que acontece em Nova York, o mundo inteiro presta atenção. Nova York é o principal centro financeiro do mundo. Nova York tem a famosa Wall Street. O que é Wall Street, gente? É uma rua onde estão as principais sedes de bancos, as principais sedes de financeiras, as principais sedes de empresas de investimento, a Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, o fluxo econômico e financeiro do mundo gira em torno de Nova York, assim como é Tóquio, assim como são outras cidades. Nova York também é um centro muito importante comercial, é um centro turístico muito importante, é um centro urbano muito importante. Quando a gente pensa em cidade, a gente pensa em Nova York, a gente pensa naqueles prédios, aqueles arranha-céus, agora fugiu a maneira correta de falar esse plural. Desculpe aí, professores de português. Mas, Nova York se não for a principal, é uma das principais cidades do mundo. Então, todo o planeta está de olho em
Nova York. É por isso que o atentado de 11 de setembro de 2001 abalou tanto o mundo, porque atacou o World Trade Center, as Torres Gêmeas, que eram os prédios que continham as principais empresas da época. Tinham sede de várias empresas financeiras, de várias empresas de investimentos daquela época. Então, Nova York está nesse topo. Outras cidades de menor influência ocupam a categoria beta. São aquelas que têm uma certa importância, mas as suas empresas não afetam tanto a economia do mundo. O mundo presta atenção, o mundo é influenciado por aquilo, mas, obviamente, se um banco brasileiro quebra, um banco situado em São Paulo quebra, não tem o mesmo impacto como quando o Lehman Brothers, lá o principal banco dos Estados Unidos, quebrou na crise de 2008. Isso porque São Paulo tem uma influência global muito menor do que Nova York. Tá? E, por fim, nós temos as cidades globais gama, que são aquelas cidades locais que têm uma importância um pouco menor. Elas estão ali no meio termo entre ser uma cidade nacional, uma metrópole nacional, e uma metrópole global, uma metrópole de influência global. E por que eu não falei tantas cidades assim? Porque esse vai ser o exercício de casa de vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa buscando as 10 principais cidades globais do mundo. E também vão fazer nessa pesquisa um exercício, vocês vão procurar quais são as principais atividades que essas cidades fazem. O que é que destaca essas cidades das outras do mundo. Então, façam essa atividade, construam esse ranking, leiam as páginas do livro que estão indicadas aí na atividade, continuem estudando. Em breve nós estaremos aí ao vivo para a gente tirar algumas dúvidas e um beijão enorme para vocês. Espero que todos continuem bem. Vamos seguir firmes e fortes aqui nesse caminho da aprendizagem, porque é o nosso maior objetivo. Tchau, gente. Até a próxima.